Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos nosso vídeo de hoje falando sobre os últimos ataques trocados entre Rússia e Ucrânia. Na região de Belgorod, na Rússia, perto da vila de Berezovka, ocorreu um ataque de drone que foi atribuído à Ucrânia. O ataque acabou tendo consequências bem trágicas com vítimas fatais. 2 ônibus que, segundo informações, transportavam pessoas a caminho do trabalho, foram atingidas, deixando 6 mortos e 35 feridos. O governador Vyacheslav Gladkov destacou que, entre os feridos, um homem se encontra em estado grave e 2 crianças sofreram ferimentos superficiais. Como nós temos visto, essa região, que faz fronteira com a Ucrânia, tem enfrentado repetidos ataques por meio de artilharia e drones ao longo do último ano. Enquanto isso, na Ucrânia, a situação também foi trágica e afetou a vida de centenas de milhares de moradores. Nesse caso, também foi um ataque, só que russo, que comprometeu o fornecimento de energia para mais de 400 mil consumidores na região nordeste de Sumy. O impacto acabou sendo grande e resultou na interrupção de energia afetando 1.325 localidades. O operador da rede nacional, Ukrenergo, disse através do aplicativo de mensagens Telegram que a energia foi restabelecida em várias das localidades afetadas e parte da cidade de Sumy. As forças aéreas da Ucrânia relataram que a Rússia lançou um total de 13 drones de ataque contra o país. Eles também disseram que os sistemas de defesa aérea conseguiram interceptar 12 desses dispositivos. Bom, gente, ainda na Rússia, o Ministério da Defesa russo acaba de anunciar que vai realizar um exercício militar bem específico. O que há de especial nesse exercício? Eles planejam simular o uso de armas nucleares táticas. Isso tudo surge apenas alguns dias após o Kremlin expressar descontentamento com alguns comentários de altos funcionários ocidentais sobre a situação na Ucrânia. Mas por que isso é importante? Bom, gente, por mais que não sejam armas estratégicas, estamos falando de armas nucleares e caso esse tipo de arma seja introduzido por qualquer um dos envolvidos, a guerra passa para um outro nível, que não traz boas perspectivas. Esses exercícios são uma resposta direta às declarações que Moscou considera provocativas. Eles pretendem testar a prontidão das chamadas forças nucleares não estratégicas para realizar missões de combate. Tudo isso sob as ordens do presidente Vladimir Putin. E não é só isso. As manobras vão incluir desde unidades de mísseis do Distrito Militar do Sul até a Força Aérea e a Marinha Russa. Bom, e aqui vai um detalhe que não podemos ignorar. É a primeira vez que a Rússia comunica publicamente que realizará treinos com esse tipo de arma, apesar de suas forças nucleares estratégicas regularmente realizarem exercícios semelhantes. É que as armas nucleares táticas, para quem não está bem familiarizado com isso, têm um poder destrutivo menor do que aquelas grandes ogivas de mísseis balísticos que são feitas para destruir cidades inteiras. Estas são mais para o campo de batalha, mas seu estrago é considerável. E por falar nisso, um diplomata russo, em uma conversa com a agência de notícias estatal RIA, disse que Moscou terá que aumentar seu arsenal de mísseis para deter o Ocidente, já que agora se encontra em uma confrontação aberta com os Estados Unidos e seus aliados. Esse comentário nos remete à crise mais aguda nas relações entre a Rússia e o Ocidente desde a crise dos mísseis de Cuba em 1962. E essa fala tem sido dita abertamente tanto por diplomatas russos quanto americanos. Com a invasão da Ucrânia em 2022 por Putin, parece que até mesmo o comedido tom do discurso diplomático também está vivendo um verdadeiro colapso. E parece que não são apenas palavras jogadas ao vento. Como vimos em um vídeo recente do canal, a Rússia vem intensificando a produção de armas. De acordo com previsões dos Estados Unidos, a Rússia deve produzir esse ano mais artilharia do que todos os 32 membros da OTAN juntos. Gente, vocês ouviram o que eu acabei de dizer? Não são os russos falando, apesar de eles terem dito isso ultimamente, mas dessa vez até mesmo Washington está admitindo a coisa. O embaixador Etlarg russo, Grigori Marshov, expressou a esperança de que essa confrontação não resulte em um conflito armado direto. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O termo embaixador Etlarg é usado para um tipo especial de diplomata que é designado para lidar com questões específicas, não exatamente ligadas às fronteiras nacionais. Ele é diferente do embaixador tradicional, que geralmente está estacionado em uma embaixada em um país específico e representa os interesses do seu país nessa localização. Bom, mas voltando ao assunto, embora Marshov tenha a esperança de que uma guerra direta não aconteça, ele falou sobre a necessidade de dar passos adicionais para fortalecer a capacidade de defesa do país. Isso incluiria o aumento do arsenal de mísseis para desencorajar qualquer potencial adversário de testar a força russa.
Machov também disse que, embora muito já esteja sendo feito nessa área, mais esforços são necessários. Isso por causa da ameaça crescente do Ocidente e também dos avanços tecnológicos nos mísseis táticos e intercontinentais. E para vocês verem que a Rússia realmente pensa nisso, segundo o Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo, a Rússia planeja gastar 7,1% de seu produto interno bruto em defesa militar em 2024, o que representa mais de 1/3 do total de gastos governamentais. E considerando essa rivalidade, Moscou mandou um recado direto a Londres. O embaixador britânico Nigel Casey foi convocado ao Ministério das Relações Exteriores russo para receber um protesto formal. Mas o que houve? É que o Kremlin não gostou das declarações do secretário de Relações Exteriores britânico, David Cameron, que afirmou que a Ucrânia tem o direito de usar armas britânicas para atacar território russo. A Rússia, respondendo às declarações de Cameron, falou que essas observações implicam que o Reino Unido agora é, de fato, parte do conflito. Isso acaba contradizendo garantias anteriores de que as armas de longo alcance fornecidas à Ucrânia não seriam usadas contra a Rússia. O Ministério das Relações Exteriores russo deixou claro que, em retaliação a ataques ucranianos em território russo utilizando armas britânicas, instalações e equipamentos militares britânicos, tanto na Ucrânia quanto em outros lugares, poderiam ser alvos. Vejam a que ponto estamos chegando. A situação foi descrita pelo Ministério como uma escalada bem séria. O embaixador foi instado a refletir sobre as consequências catastróficas inevitáveis dessas ações hostis de Londres e a refutar de maneira decisiva e inequívoca as declarações beligerantes do chefe do Foreign Office. Bom, gente, enquanto isso, mudando um pouco de assunto, em uma coletiva de imprensa em Paris, após o encontro com o presidente chinês e o presidente francês Emmanuel Macron, von der Leyen expressou preocupações sérias sobre as práticas comerciais da China, particularmente o que a Europa considera serem subsídios injustos em setores como veículos elétricos e aço. Von der Leyen foi clara: a Europa está para usar todos os instrumentos de defesa comercial necessários para proteger suas indústrias. Ela destacou que práticas que distorcem o mercado, como subsídios excessivos que a China oferece às suas indústrias, não serão toleradas, pois poderiam levar à desindustrialização na Europa. Essa posição é um sinal claro de que a União Europeia está se preparando para uma potencial guerra comercial com Beijing, tentando assegurar que o acesso aos mercados seja recíproco e justo. Não sei porquê, mas eu acabei lembrando dos famosos subsídios agrícolas franceses que acabam sendo um entrave no acordo União Europeia-Mercosul. Mas voltando, a resposta da União Europeia já se materializou em várias investigações anti-subsídios, incluindo um em setembro passado sobre veículos elétricos de baixo custo vindos da China. Essa ação é vista como um avanço importante nos esforços do bloco para enfrentar a potência global. Investigações similares foram lançadas contra produtores chineses de turbinas eólicas e painéis solares, suspeitos de se beneficiar ilegalmente de generosos subsídios estatais. Já os chineses iniciaram uma investigação simbólica sobre importações europeias de conhaque, uma medida que tem como objetivo dar uma resposta bem direcionada à França, que foi o principal responsável pelo lançamento da primeira investigação sobre exportações chinesas de veículos elétricos. Além disso, em uma ação sem precedentes em abril, a União Europeia iniciou uma investigação sobre a exclusão de empresas europeias em contratos públicos na China, focando em dispositivos médicos. Von der Leyen destacou que a China continua a apoiar massivamente seu setor manufatureiro, uma situação que é insustentável no contexto de uma demanda doméstica que não está crescendo. A outra grande preocupação para a União Europeia é sua dependência de materiais brutos críticos da China, essenciais para a produção de tecnologias críticas como painéis solares e semicondutores. Bom, gente, parece que a reaproximação ensaiada entre China e Austrália está sofrendo um revés a partir de um incidente preocupante que ocorreu no final de semana. Segundo o ministro da Defesa da Austrália, Richard Marles, o confronto ocorreu no último sábado e foi descrito como inseguro e inaceitável. Mas que confronto foi esse? O jato da Força Aérea Chinesa, um J-10, lançou sinalizadores flares acima e vários metros à frente de um helicóptero australiano MH-60R, que realizava um voo de rotina a partir do destroyer HMAS Robert. Esse helicóptero estava engajado em uma operação para a aplicação de sanções contra a Coreia do Norte. Felizmente, o helicóptero conseguiu desviar dos sinalizadores, mas o impacto potencial poderia ter sido bem importante.
O ministro Marles falou da gravidade do incidente, declarando que ele colocou em risco a aeronave e sua tripulação. Embora ninguém tenha se ferido, a situação foi séria o suficiente para que a Austrália expressasse formalmente suas preocupações, classificando o comportamento como inseguro e não profissional. Esse é o segundo incidente semelhante em 6 meses, marcando um momento de tensão em meio a uma reaproximação crescente entre os dois países, após anos de relações tensas e disputas comerciais. Em novembro passado, a Austrália relatou que um navio naval chinês havia prejudicado alguns de seus mergulhadores em águas japonesas, usando um sonar submarino, acusações que a China negou. Apesar do confronto no sábado, o HMAS Hobart continuou operando na área. A Austrália tem participado de missões para impor sanções contra a Coreia do Norte na região desde 2018. Atravessando o Mediterrâneo, chegamos ao Oriente Médio, onde parece que Israel resolveu iniciar sua operação em Rafah, isso depois da ordem que Tel Aviv deu para a evacuação. A situação lá está desesperadora, gente. Estamos falando de áreas densamente povoadas, não só por residentes locais, mas também por milhares de famílias deslocadas que se abrigam em casas residenciais ou que montaram suas tendas nas estradas e calçadas. Algumas pessoas que estavam a caminho para a estrada costeira, elas descrevem a situação como um verdadeiro tsunami de evacuados movendo-se em direção à zona de evacuação na parte ocidental da cidade de Khan Yunis. Essa movimentação maciça não é apenas uma resposta aos telefones, mensagens de texto e panfletos lançados pelo exército israelense. Tudo isso acontece sob ataques aéreos implacáveis e bombardeios de artilharia constantes na área leste de Rafah. No momento, a situação é verdadeiramente catastrófica. As dificuldades humanitárias são sem precedentes, incluindo a falta de instalações, higiene, saneamento e todas as adversidades das condições de vida criadas pela intensa campanha de bombardeio que já dura 7 meses. Com as novas ordens de evacuação, é provável que as dificuldades dessas condições de vida acabem se intensificando ainda mais, aumentando as chances de disseminação de doenças. Mas talvez o que seja mais alarmante mesmo seja a situação de perda da humanidade na qual o mundo tem mergulhado e nós temos percebido isso nos últimos tempos. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.